Olá! Para a aula de hoje, a gente vai estar aprendendo a desenhar e a pintar uma orquídea. Aqui eu trouxe uma orquídea bem grande para ficar bem fácil da gente aprender os detalhes dela. A minha já está passada aqui para o paninho, mas eu vou estar ensinando para vocês a fazê-la desde o início, desenhando. Para fazer as folhas, nós vamos estar usando uma tonalidade bem clarinha de verde. Eu aqui tô com o verde bebê, podia ser também o erva doce. E o verde bandeira, pode ser substituído pelo verde musgo, o verde grama. Para as folhas eu também vou estar usando uma tonalidade de siena. Quem não tiver o siena pode usar algum tom semelhante à telha ou algo parecido. Para a orquídea, eu vou estar usando basicamente essas três cores. O branco, um rosa clarinho, aqui eu tô com tutti frutti, também pode ser o rosa bebê ou qualquer outra tonalidade de rosa mais claro. E o violeta, podia ser o violeta cobalto, ou quem quiser também tá brincando com as cores, usar uma tonalidade de azul no lugar do violeta. Para a parte do miolo, eu separei aqui o amarelo limão fluorescente, mas foi uma opção minha. Também eu posso estar usando o amarelo canário ou o amarelo ouro. Agora vamos lá aprender a desenhar a nossa orquídea? Deixa eu dar uma visualizada aqui como é que tá a nossa câmera para ver se está tudo bem certinho para vocês. Alinhar minhas folhinhas, ó, vocês veem que ela tem um risco por baixo, mas é só essa tarja aqui, não tô copiando por cima não. Vamos lá. Para começar a orquídea em si, a flor, a gente vai desenhar aquela estrela bem comum, bem simples que a gente está acostumado a fazer na escola. Só que a gente vai fazer uma estrela desleixada assim, ó. Tá vendo? Bem desleixada. Deixa eu ver se não dá para visualizar. Eu vou passar a minha bem forte. Mas vocês em casa façam ela bem clarinha para ficar fácil de apagar depois. Certo? Ó, viu como a minha estrela ficou? Ficou bem mal feita. Mas é essa a nossa intenção. Com a minha borrachinha aqui do lado agora, eu vou começar a trabalhar a minha orquídea. A orquídea ela é composta sempre de 3 pétalas menores e 2 bem grandes, sem contar aquele sininho que vai no meio. Então, a gente vai começar por essa pétala aqui de cima. Essa estrela que a gente desenhou, ela serve apenas como parâmetro, tá? A minha eu fiz bem forte, eu vou dar uma apagada, que eu quero ficar só com um risco bem suave para ela não me atrapalhar na hora que eu for fazer o meu risco definitivo. Vocês aí em casa, quando fizerem a estrela, faz ela bem clarinha, assim, só passa o lápis. Eu passei bem forte, porque senão não fica visível no vídeo, como já aconteceu em outros desenhos. Da onça também, no vídeo não ficou muito visível. Então, ó, eu fiz ali a minha estrela, daquela pequenininha, eu vou vir, só que eu vou estreitar ela aqui, ó, vou deixar ela aqui visível, aqui tá a base dela, ó. Então, aqui eu vou estreitar embaixo, saindo, criando como se fosse uma folha para cima, uma folha estreita, ó. Ela começa bem fininha e vai subindo no formato de uma folha. Ela pode ter essa tremura, essa ranhura, deitar um pouco para o lado, porque a orquídea, a beleza dela é esse movimento que as folhinhas têm. Certo? Fizemos ali já a nossa primeira folha. Então, naquela parte central que fica quando a gente desenha a estrela, a gente vai transformar ela num sino, ó. Tá dando para enxergar? Tá. Então, a gente transforma ela num sininho. Vocês vão ver que na estrela aí de vocês que tá com aquele rabisco por baixo,
Fica bem visível o formato desse sino. Feito isso, quando chegou aqui na ponta, a gente abre um pouquinho, ó, bem no formato do sino e começa a voltar como se estivesse desenhando pétalas, ó. Aí esse aqui de cima fecha. E nós viemos agora pelo outro lado, como se fossem pétalaszinhas. Vou desenhar mais forte aqui as minhas pétalas para vocês enxergarem. Esse risco eu já mandei na apostila de riscos para vocês, tá? Mas é bacana também cada um tá criando o seu para ficar bem original os seus paninhos e seus trabalhos. Fizemos aqui então o nosso copinho e agora a gente já vem aqui, ó, ampliando e fazendo meio que como se fosse um círculo aqui. A gente pode até fazer um meio círculo e depois vir fazendo aquelas pétalazinhas, só para delinear o tamanho que eu quero. Pode ser um pouco mais estreito, um pouco mais... Aí vai de cada um. E a gente vai fazendo, ó, um onduladinho em todo o nosso sininho aqui. Esses detalhes a gente vai dar o acabamento na hora da pintura. Certo? Fizemos o nosso sininho, podemos até já deixar desenhadinho aqui aquela parte do pendãozinho. Essa parte não é necessária porque a gente faz no acabamento, não precisa nem passar no risco, tá bom? E agora a gente vai para aquelas duas pétalas bem grandes. Saindo daqui de onde começou a outra, a gente vai subir fazendo novamente o desenho de uma folha. A gente pode fazer até uma folha um pouco mais caída, assim, ó. Certo? Tá bem ruim de enxergar nessa primeira folha que eu fiz. Mas o que que acontece? Aqui, essas pétalas, elas são bem tremidas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tremer a minha mão aqui, maior, menor. Existem orquídeas com essa tremura maior, existem elas com essa tremura bem parelha. Então, isso é bem de cada um. E também no acabamento da pintura, a gente consegue estar finalizando ela de uma maneira satisfatória. Aqui, ó, na direção que foi o outro bico, aqui essa daqui eu fiz ele exatamente na direção do bico da minha estrela. Eu usei, ó, o bico da minha estrela, ele tá passando aqui, aquele risco inicial que eu fiz. Consegue enxergar? Ficou visível, né? Então, ele tá passando aqui. Podem ver que eu contornei ele e eu usei ele como parâmetro de direção. Por isso que a gente faz aquela estrelinha no começo. Aqui do outro lado a gente vai fazer uma pétala semelhante a essa, mas também permitindo que ela tenha o seu movimento próprio, né? Porque a gente tá tentando fazer um desenho mais solto, sem ficar estático, como se ele tivesse um movimento, uma coisa assim. Então eu primeiro faço um esboço bem fininho e depois eu venho, ó, tremendo a minha pétala. Esse tremer aqui também ele é bem relativo. Na hora do acabamento vocês vão ver que vai ficar super fácil de fazer ele. Fizemos então aqui já as 3 pétalas. As duas de baixo elas vão ser semelhantes a essa. Só que a gente tem que pensar que elas estão saindo aqui, ó, de trás do copinho, que nem as outras que a gente tem. Então vamos apagar bem aqueles rabiscos que a gente fez da estrela para eles não nos atrapalharem. E agora o nosso parâmetro é a própria flor, não mais a estrela. E eu venho e desenho aquelas minhas duas últimas folhinhas aqui por baixo. São pétalas, né? Mas elas são desenhadas no formato de uma folha. Olha que linda, gente. Rapidinho, a partir de uma estrelinha
mal feita, a gente já tem uma orquídea. Vamos aqui criar o caulezinho, trazendo para baixo, né? Criamos um caule. Ele vai acabar ficando meio escondido, deixa eu baixar um zoom aqui, nas folhas, mas a gente cria ele para saber de onde é que ela tá vindo. Agora, a orquídea ela tem uma característica de folha bem simples, lisa, sem muitas ranhuras e folhas grandes. Então, é só dispor algumas folhas assim, ó, nesse formato. Aqui faltou espaço, né? Vamos colocar, como eu tenho uma folha embaixo, eu vou puxar aqui. Ó. Mas pode fazer um pouco menor. Eu fiz ela bem grande para ter uma visualização boa para vocês. Então, criamos aqui 2, 3 folhas, não precisa ser muito, que venham passando, e a gente tenta sempre passar essas folhas por trás da flor, para elas não roubarem a cena, já que a gente quer mesmo o destaque na nossa florzinha. Podemos passar mais uma folha aqui atrás, ó. Uma folha grande. Por aqui, não tem problema. Cada uma cria quantas folhas quiser e na localização que quiser. Ó, mas bem rapidinho, foram 11 minutos aqui, com bastante explicações, inclusive, que a gente já ficou com o desenho de uma orquídea pronta. Agora, vamos lá organizar o nosso material e começar a pintar. Para fazer esse trabalho, a gente vai iniciar pelas folhas. Deixa eu centralizar melhor aqui o trabalho. Certo. E eu vou começar preenchendo todas elas com o tom de verde mais claro que eu escolhi. No meu caso aqui, é o verde bebê. Mas aí depende do verde que você tem. Pode preencher ela todinha. Sempre mistura bem a tinta. Eu tô pegando um pincel língua de gato bem macio aqui, para facilitar a aplicação dessa minha tinta. E vou aplicar em todas elas. Quando tiver pronto, eu volto com vocês para a gente começar a fazer a parte de iluminação e marcação dessa folha. Preenchidas minhas folhas aqui com o verde bebê, podia ser o erva doce ou uma tonalidade mais clara ainda. Eu vou vir dando uma claridade nas folhas dela com o siena. A orquídea, ela tem uma característica da folha bem lisinha. Então, o que eu vou fazer? Com o mesmo pincel, eu só tirei o excesso ali do verdinho que tinha. Tô pegando a tinta de um lado, ó. Esse lado sem tinta, esse lado com tinta. O lado sem tinta ainda eu vou tirar o excesso de lá. Tirei o excesso, ó. E o lado sem tinta ficou bem sem tinta e esse aqui permaneceu. Nesses contornos aqui, ó, virados para cima, eu vou aplicar, então, essa tonalidade aqui. Agora eu vou tirar o excesso aqui no da tinta do meu pincel, para tá esfumando bem essa tonalidade para a parte de dentro. Eu tô usando o pincel língua de gato bem macio, mas eu podia também estar usando um pincel chato mais lixinha assim, ó. Eu vou até dar um retoque com ele. Aqui no vídeo tá ficando bem marcado, é mais pelo contorno da caneta, porque ele tá bem esfumaçadinho. Ó, eu peguei um pouquinho de diluente aqui no pincel mais lixinha, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse branco aqui é diluente. E vou colocar para puxar esse tom amarelado para a parte de dentro da minha folha, que eu não quero tão contornada, eu quero só puxar esse amarelado aqui. Vou fazer a mesma coisa nas outras, também bem pouquinha, que ela tinha até pego muita no língua de gato. Agora eu venho, ó, bem pouquinho, tiro o excesso, aplico
nessas partes aqui, ó, mais de cima, não vou nem chegar até lá embaixo. Vou estar usando aqui um pouquinho de diluente no meu pincel para me ajudar a diluir e trazer esse amarelinho para dentro da minha folha, porque eu não quero um contorno, eu quero uma tonalidade amarelada, ó. Ainda assim no vídeo ele parece um contorno, gente, é engraçado, porque pega bem no risco da minha caneta. Essa daqui, ó, vocês viram que eu pintei ela desde lá de baixo até nos escondidinhos. E quando a gente vai pintar a folha, a gente tem que ter cuidado aqui, ó, com essas 3 pétalas para não confundir ela com as folhitas. Novamente eu vou vir com o siena, dar essa claridade aqui em cima, bem suave e bem na ponta, tá? Eu não vou clarear mais lá para perto da folha e venho com o diluente fazendo esse esfumar. Posso, ó, puxar um pouquinho desse tom amarelado aqui nessa minha pontinha. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Olha aqui, ó. Pinguinho de tinta, ainda com diluente. Venho aqui, ó, e puxo essa tonalidade amarela um pouco mais pro meio. Porém, sempre tentando fazer uma forma bem lisa, tá? Porque a folha da orquídea, ela é bem lisinha. Vou trazer a mesma coisa que eu fiz lá, aqui tem muita tinta. Vou amarelar bem essa minha ponta com o diluente, como se estivesse pegando claridade ali. E vou repetir o processo aqui também nessa pontinha. Quase nada do siena no meu pincel, ainda aumento aqui a difusão dele com o diluente e vou aplicando, trazendo esse amarelo para próximo do meio da folha. Certo? Esse amarelo não, é o siena que eu tô usando, né? É para dar uma tonalidade amarelada. E agora a gente pode continuar com o mesmo pincel ou pegar um mais fino, que é o ideal. Eu tava com 8 ou 6, eu acho que esse aqui é o 8. Eu vou para um pincel mais fino, eu vou pegar um 4, deixa eu achar aqui, esse é o 6, aqui tá o 4. Peguei meu pincel número 4, vou dar aquela hidratada e vou vir com a minha tonalidade de verde mais escuro, criando as sombras. Já deixo um pouquinho de diluente servido aqui do meu lado para me ajudar nessa sombra. Aonde que eu vou aplicar a sombra? Sempre no lado oposto onde eu apliquei a claridade. Se eu apliquei o amarelo aqui, a minha sombra é essa bem fininha, eu vou vir, ó, bem pouquinha tinta de um lado do tecido, limpa o excesso e vamos criar essa sombra aqui embaixo, ó. E essa sombra a gente já vai criando e puxando ela para cima. Quanto mais embaixo, mais escuro. E a gente vai trazendo ela bem suave. Pode até pegar, toda vez que pegar ali a tinta, trazer já com um pouco de diluente para a gente criar. E vai subindo em direção ao meio. E vamos tá fazendo esse trabalho aqui em todas as folhas. Sempre na direção oposta de onde a gente colocou aquele tom amarelado. A gente colocou o tom amarelado em cima, então esse verde escuro vai vir embaixo. Vamos fazer em todas as folhas e eu já volto com vocês. Feito o nosso contorno aqui com esse verde mais escuro, notem que aqui, ó, nessas partes que ela vinha por trás, ficou bem mais escura, né? E aqui também. Agora, a gente vai trabalhar com um pouquinho. Eu já aproveitei também, esqueci de falar para vocês, ó. E criei aqui no meio o
pauzinho ali, o pendãozinho que segura a minha orquídea. Agora com o branco, a gente vai abrir um pouco o nosso trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar bem pouquinho, aqui eu peguei um monte só para trazer para a tampinha. Vou limpar o meu pincel, ó, para aplicar como se fosse a luz seca. Bem pouquinho, aonde? A gente vai pensar assim, ó, vamos até já... Deixa eu pegar meu pincel bem fininho, bem sequinho ele vai estar agora para ficar mais fácil de eu trabalhar. Vou até fazer com o chanfrado, que eu acho mais fácil, ó, o chanfradinho pequenininho. Eu vou pegar aqui, ó, ele tem esse biquinho, a mão já tá até suja de tinta. E vou botar na ponta mais longa dele um pouquinho do verde escuro, aquele verde que a gente usou. E vou meio que cortar, mas de uma forma bem suave, aqui, todas as minhas folhas. Ó, bem suavezinha, um leve cortezinho. Aqui onde ficou mais marcado, eu dou uma esfumada, certo? Vocês estão enxergando bem, eu já consegui ver que a visualização aqui no vídeo tá boa, ó. Então, aqui onde tá mais marcado, eu vou vir agora com o pincel seco e vou até dar mais uma esfumada, que é só para marcar uma leve dobra que tem na folha da orquídea. Agora sim, a gente vem com o pincel branco e aqui, ó, nessas partes que estão entre a borda e esse risco que a gente fez, a gente aplica um pouco do branco, como se fosse uma luz seca. Pega a tinta, tira o excesso e aplica, esfumando, não deixando o branco aparecer. É só mesmo para criar uma claridade, como se essa parte da nossa folha fosse mais alta e aquela parte do risquinho fosse mais baixa. Eu tô usando aqui o pincel 6. Quem tem o pituá fininho, aquele pituá número 4, também é bom de usar, porque ele ajuda nesse esfumar. Se achou que tá ficando muito difícil de esfumar esse branco, pega um pouquinho de diluente e aplica, ó. E a gente faz isso no total da folha, lembrando que normalmente a parte bem do meio da folha é onde ela vai pegar mais luz. Então, aqui a gente pode até aumentar um pouco a tonalidade mais clara. E repetimos o processo em todas as nossas folhinhas. Aí a gente vai fazer isso nelas e eu já vou voltar para a gente começar a pintar a nossa estrela do dia, ou melhor, a nossa orquídea do dia. Certo? Preenchido aqui as minhas 3 pétalazinhas todinhas de branco, eu vou vir agora com o meu rosa mais claro. Eu tô usando o Tutti Frutti. Pode ser o rosa bebê, o rosa chá, um tom de rosa um pouco mais claro. Eu sugiro também, quem quiser puxar para tonalidades mais escuras, não tem problema. E eu vou fazer um contorno grosso, ó, nessas minhas pétalas. Ah, Lili, por que que tu pintou até a ponta de branco? Porque eu quero que esse rosa se mescle ao branco, ele fique mais claro, mas que ele vá se mesclando ao branco aos poucos, certo? Ó, tô fazendo esse contorno, ele vem grosso desde a ponta da orquídea até a base, porém, aqui assim, ó, ele não vai ter. Porque ele não é uma sombra, ele é uma coloração da nossa pétala. Pego o meu pincel, depois de aplicar esse meu contorno bem grossinho, limpo bem e vou trazendo para o centro, mas preservando essa parte branca central. Eu posso trazer até fazendo assim, ó, como se fossem vírgulas. Só para deixar uma nuvenzinha desse rosa na parte central, mas eu quero preservar o branco lá. Se porventura você ao fazer isso invadiu essa parte que tem que ficar branca,
vem com uma tinta branca e refaz ali. Eu vou estar fazendo agora, então, essas minhas outras duas com esse rosa e a gente já retorna para dar acabamento nessa pétala. Certo? Aplicado esse suave cor de rosa aqui que veio quase até o meio da minha pétala. Aqui eu tava com pouca luz, a luz melhor vem da câmera, então quando eu desligo, eu perco um pouco da minha iluminação. Dei uns acabamentos aqui, suavizei o meu esfumado e vou pegar o pincel 2 ou o 0, chato, o mais fininho que eu tiver dos pincéis chatos. Deixa eu ver se eu acho mais fino do que o que eu tô aqui. Achei. Ok, ó. Esse é o 0 dos pincéis chatos. E com o violeta, eu tô usando o violeta. Você pode usar o violeta cobalto, pode até ficar muito bonito brincar com o rosa usando o azul. E também pode mudar totalmente a tonalidade trabalhando em tons de vermelho, com laranja, vermelho e amarelo. Fica muito bonito. Então, ó, eu peguei um pincel bem fininho, porque eu vou fazer da ponta para baixo um contorno. Deixa eu olhar aqui na câmera, tá bom? Tá. Olha só. Finíssimo, vindo da borda lá da ponta e clareando aqui para baixo. Aqui para baixo eu quero ele, além de fininho, mais clarinho do que lá em cima. Fiz isso, eu vou pegar, vou molhar, vou limpar antes, né? Ó, peguei meu pincel, limpo no paninho, pego um pouquinho de diluente e venho, ó, dando uns toquezinhos, como se fosse quase umas vírgulazinhas nesse meu lilás, para ele sobrepor ao cor-de-rosa. Só que é um contorno bem fininho, diferente do que foi o nosso contorno do rosa, que foi um contorno bem grosso. Esse aqui ele vem bem fininho. E também ele tem que suavizar por cima do rosa. Certo? Repetimos o processo nas outras duas folhinhas e já voltamos para seguir o nosso trabalho. Pintadas minhas pétalazinhas maravilhosas, eu tenho que lembrar que aqui, ó, elas estão por baixo de alguma coisa. Então, com o meu pincel sujinho de lilás com rosa ali, eu vou até sujar ele um pouquinho aqui em cada um, ó, vou sujar um pouquinho no rosa, um pouquinho no lilás não, no violeta. Vou misturar aqui, fazendo um roxinho com um pouco de diluente, ó. Peguei um pouco de diluente, misturei com aquelas duas cores que eu tinha pego. Vou tirar o excesso aqui e vou dar só uma sujadinha para criar uma sombra, ó. Seguindo bem o contorno do que tá vindo lá por cima. A gente cria uma sombrinha bem suave, misturando as duas tonalidades que a gente tem. A gente só vai fazer aqui essa sombrinha. Coloquei demais, ó, fui ali e limpei. E vou trazer esse sombreadinho. Talvez no vídeo vocês não percebam como fica diferente o fato da gente mesclar aqui as duas tonalidades juntas e aqui nessa parte de fora, como a gente fez com várias aplicações, uma cor sobre a outra. Fica bem diferente. Vou terminar aqui, ó, pra gente finalizar, que deve estar todo mundo bem curioso. Agora eu vou aproveitar então para falar da curiosidade. Gente, é importante assistir todo o vídeo completinho até o final. Muitas vezes a gente fica na curiosidade para saber como é que faz alguma coisa, passa
o vídeo, acelera e perde, depois fica lá no final se perguntando: o que que eu fiz de errado? Às vezes é um detalhezinho como essa sombra, como esse branquinho que a gente aplicou aqui nas folhas, que fazem toda a diferença no trabalho. Então assistam o vídeo completo antes de botar a mão na massa, que vai valer bem a pena. Vamos iniciar então agora essas partes aqui. Vocês notaram que eu não usei clareador, não sei se vocês perceberam. Pode estar usando, eu optei por não usar, porque esse meu paninho aqui é muito bom. Quanto melhor a qualidade do pano, mais fácil fica de trabalhar. Então, como esse meu aqui era um paninho bem bom, eu nem precisei do clareador. Mas quem quiser pode estar usando, se a tinta não está muito diluída e tal. Então, agora com o branco a gente vai vir preenchendo só aqui, ó, essa parte central da pétala grande. Preenche bem. Eu até vou pegar um pincel maior para fazer o preenchimento mais rápido. Aquele pincel língua de gato que eu tinha preenchido as folhas. Vou chegar até quase lá a pontinha, ó. Preenche bem essa parte central aqui de branco. Veja bem, ó, tá sobrando um espaço bem grande aqui de pétala. Porque ali a gente vai colocar o rosa depois. Vamos aplicar aqui em toda essa parte central. E essa pétala aqui, gente, assistam até o fim. Não é feita da mesma maneira que as outras. Por isso que eu tô fazendo ela separadinha aqui para vocês. Senão teria dito, vamos lá e segue fazendo todas iguais. Essa vai ser um pouquinho diferente, principalmente na ordem das tintas. Aplicamos aqui o branco, então agora eu vou vir com o rosa, preenchendo toda essa minha borda aqui, fazendo inclusive, lembra que eu falei aquele tremidinho que não tinha problema, que depois na hora do acabamento a gente fazia? Pois é, então agora aqui no rosa, a gente vem fazendo esse tremidinho aqui e trazendo ele de encontro ao branco. Chegou aqui no branco, dá uma leve esfumada e não permite que o rosa entre muito no branco. Vamos lá de cor de rosa, preenchendo toda essa parte de fora, que a gente deixou sem preenchimento, e vamos trazendo ele bem suave para dentro desse branquinho. Ele não pode passar muito, a gente tem que guardar essa parte central aqui em branco. E vou preenchendo aqui, vou fazer o mesmo na outra pétala e já retorno com vocês. Preenchi com o cor-de-rosa naquela parte ali. Agora eu vou vir aqui, ó, com o meu pincel 6, o chato, pincel 6 chato, e o violeta. Deixa eu ver se aqui eu não puxei para fora do esquadro, não. E vou criar aqui, ó, no meio, no encontro entre o lilás e o rosa, eu vou criar uma linha aqui, ó. Quase como se eu estivesse desenhando uma folha. Fiz isso, vou tirar o excesso desse meu violeta e vou esfumar, indo um pouco para dentro do branco e um pouco para dentro do rosa. Certo? Ó, esfuma bem esfumadinho. Vamos ter que guardar um pouco de uma parte branca ali, ó. Traz esse roxinho para cima do rosa. Pode primeiro trazer ele pro rosa para depois esfumar no branco, para guardar a maior parte branca aqui no desenho. Puxou demais o roxo para cima do branco, pode colocar um pouco mais de branco ali no meio para garantir. Achou que ficou muito claro essa parte roxinha aqui? Bota mais. A minha ficou de bom tamanho, então agora eu só vou preencher essa daqui e já volto com vocês. Feita aquela minha coloração com violeta ali nas pétalas grandes,
Eu vou pegar o branco. Eu aqui vou usar o pincel chanfrado, mas vocês podem estar usando o pincel chato 4 ou 6. Eu não recomendo maior que isso. Vamos carregar bem com o branco e vir aqui, ó, dar uma leve contornada e puxar para baixo, ó, fazendo exatamente uns riscos ó, no formato de uma vírgula. Esse meu branco tá, eu dei uma diluída nele, ele ficou bem diluído. Então, talvez eu tenha que aplicar essas vírgulas posteriormente mais uma vez, para que elas fiquem bem marcadinhas. Pode deixar bem grossinho assim, ó, fazendo esse movimento. Faz na parte de cima e deixa mesmo esse frisado, ó. E agora repete na parte de baixo o mesmo processo. Vamos fazer isso nas duas pétalas grandes e retomar para fazer ali a parte central do sininho. Aqui no meio, ó, se eu passo um pouquinho do meio, eu venho e só dou uma esfumada, porque a parte central dessa minha pétalazinha, ela já é branquinha mesmo. Então, se eu passar um pouquinho aqui no final, não tem problema. Vamos criar na outra e já vamos retornar aqui para a gente continuar no nosso trabalho. Fizemos a aplicação do branco ali nas nossas pétalas grandes e agora a gente vai começar a fazer essa parte central aqui do copinho. Eu já vou deixar meus pincéis separadinhos aqui para trabalhar e vou começar a fazer pelo miolinho. Pode ser o amarelo canário, o amarelo ouro. Eu tô usando aqui o amarelo limão, aquela tonalidade fluorescente, porque eu quero dar bastante destaque aqui no meu miolinho. Então, eu vou vir e vou preencher aqui um semicírculo com esse meu amarelo. O pistilo central eu não pintei ali, que eu já tinha repassado ele para cá. Se eu não tivesse passado ele pro risco, não teria problema, tá? Fiz essa parte aqui, vou deixar ainda o meu pincel sujinho e vou criar um contorno com a tinta branca. Por quê? Passei a tinta branca, contornei, tá bem, ó, bem desproporcional. Agora eu venho e finalizo esse amarelo no branco. Bem puxado aqui, finalizei ele nesse branco, certo? Chegou até pontos aqui que ele chegou ao final do meu branquinho, não tem problema. Agora sim, com o pincel limpo, eu refaço esse contorno branco para que fique realmente uma tarja branca aqui nesse miolo. Porque a gente vai vir com o roxo e a última coisa que eu quero é misturar amarelo com roxo. Que a hora que ele mistura, fica marrom. Então, eu não quero fazer essa mistura, por isso eu tô deixando essa tarjinha branca bem marcada no meu desenho. Olha que lindo esse tom de amarelo fica. Com o amarelo ouro ou o canário também vai ficar bacana. Quem não tiver nenhum dos dois, usa o amarelo bebê, usa o amarelo, qualquer tonalidade de amarelo que tiver. Não tem nenhuma tonalidade de amarelo, usa um verde bem clarinho, fica muito bonito também. E agora vamos pegar então o nosso roxo aqui, aquele bem forte. E eu vou começar a pintar então aqui, ó, pela parte do copinho. Quando
Quando a gente fez o desenho, a gente criou como se fosse um risco aqui no meio, né? Uma separação de pétalas. E é o que eu vou fazer. Criar essa separação chegando bem ali no meio. Criei a separação, eu vou contornar com esse roxo todo o meu copinho. Eu vou até trocar o meu pincel aqui, que eu tô com muito largo. Eu tô com o 6. Eu vou pegar o 4, porque essa parte aqui ela é mais delicada. Contornei bem aqui aquela parte que parece um sininho. Vou sempre com um pouquinho a tinta na ponta do pincel, vindo e desenhando aquelas pétalazinhas que eu tinha feito ali no meu desenho, marcando. Pouquinha tinta, peguei muito, limpei, fiz a marcação da pétalazinha e encerrei. Ok? Agora a gente ficou com o contorno bem marcado. Pode pegar um pouquinho de diluente ou vir só com o pincelzinho se tiver passado o clareador. E a gente dá uma leve esfumaçadinha. Guardando uma parte quase sem preencher ali, ó. A gente esfuma, mas mantém aquele nosso traço inicial. Certo? Agora vamos contornar lá do outro lado. A gente contornou essa parte central pro lado de lá, que é onde a sombra tá acontecendo. Então, essa parte aqui a gente não contorna agora. A gente só vai contornar o sininho mesmo e a pétalazinha que tá acontecendo lá na parte de baixo. Contornamos o sininho, pouquinha tinta na ponta do pincel, foi pouquinho até demais, e traz a pétalazinha lá pra cima. Feito isso, com um pouquinho de clareador, não, de diluente, a gente vem e esfuma esse nosso contorninho aqui, criando uma leve iluminação na pétala. Perfeito. Agora, a gente vai vir preenchendo aqui, ó, fazendo essa parte toda com o nosso lilás. Criando aquelas vírgulazinhas e já trazendo para dentro, ó, como se estivesse dando uma escovadinha. Fez o círculo, traz escovando. Fez a vírgula, ó, traz escovando. E vamos fazer em toda ela. E veja, ó, a gente escova até aquela partezinha que chega no branco ali. A gente não pode deixar o amarelo encostar, ou melhor, o roxo, né? Que a gente tá vendo com o roxo agora, encostar no nosso amarelo. Se precisar usar um pouquinho de diluente, ó, vem, coloca um pouquinho de diluente, principalmente aqui, ó, nessa parte que se encontra com o branco. E traz, sempre dando uma escovadinha. E vamos criar todinho esse nosso sino. Leva lá para baixo, encontrando com o branquinho. Se aquele branquinho já tiver um pouco seco, não tem problema, a gente depois vem e mescla um pouco mais. Ou até mesmo vir aqui, ó, já aplicando na borda desse branco um pouco do nosso diluente. E não esquecendo que o roxo não pode encostar no amarelo. Vou terminar de preencher meu copinho aqui e já retorno com vocês com ele preenchidinho para a gente dar os acabamentos. Fizemos aqui o nosso copinho todo com o violeta e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nessas pétalas com o chanfradinho e o branco. Ó. Lembrando que a intenção de usar o chanfrado é deixar algumas ranhurinhas. Então, ó, eu venho e crio pequenas vírgulas a partir de onde tem aquela ranhurinha ali do meu
trabalho. Ó, eu tô usando chanfrado, você podia estar usando um pincel chato, mais lixadinho, mais durinho. Eu gosto de fazer esse tipo de efeito com o chanfrado, eu me sinto mais confortável com ele. Mas isso vai de cada um. Nota que aqui, ó, eu tô preservando às vezes uma bordinha do roxo, que é realmente para dar uma sensação de movimento diferente, ó. Venho por esse lado com o meu chanfrado aqui, fazendo as mesmas vírgulazinhas. Às vezes, para a gente conseguir um bom efeito, tem que girar o trabalho. Eu sempre falo isso para vocês. Vamos girando o trabalho para manter ele bem bonito e tranquilo, assim, bem parelho. Esse meu chanfradinho aqui, ele é bem fininho e o meu branco tá super diluído. Ele tava muito seco no início ali da nossa gravação, aí eu parei e diluí ele. Agora ele tá assim, tinindo. Então, se você achar que precisa suavizar um ou outro risco, vem, suaviza. Se achar que precisa intensificar, pode estar intensificando. E agora a gente vai fazer esses detalhezinhos aqui em cima também, só que de bem suavezinho. A gente vai vir aqui, ó, pegando bem a bordinha e criar aqui essa vírgulazinha. Vim desse lado, agora eu venho. Eu peguei muita tinta, eu vou vir do outro aqui, ó. E até se eu tivesse perdido alguma dessas vírgulas aqui, alguma dessas voltas na hora de pintar, agora com o branco eu viria consertando. Lá em cima, ela tá ganhando um pouco mais de luz, então eu vou vir com o branco. Como eu já tô com chanfradinho, eu vou continuar, mas eu poderia vir com outro aqui para esfumar. Coloquei o branco e dou uma esfumada, trazendo ele para baixo. Certo? Olha que linda, tá quase pronto, gente. É uma orquídea super delicada, super bonita e que combina pra caramba com tudo, né? Eu ia dizer com bastante coisa, não, combina com tudo. Pensa na sua cozinha, uma orquídea linda dessas, ou até mesmo fazer ela numa camiseta, numa jaqueta, vai ficar super bacana. Vamos fazer os últimos acabamentos agora? Com o preto, eu vou pegar o meu pincel zerinho aqui e vou estar preenchendo aqui, ó, aquele pistilozinho que a gente criou lá no nosso desenho. Bem preenchidinho de preto. Agora eu pego o meu pincel limpo e venho com ele assim ao comprido, puxando um pouco para cima, como se fossem pistilos, ó. Só uma leve puxada. Quiser criar o traço, eu aqui vou usar, ó, para criar um tracinho, eu vou usar o chanfrado. Mas muita gente usa o zerinho filete. Eu gosto mais de fazer esses meus traços com o chanfrado. Acho que fica mais bonito, assim, tenho mais firmeza de trabalhar com ele. E aí você puxa quantos quiser. Aqui, ó, esse meu acabou ficando mais comprido, eu venho conserto. Feita essa parte, aqui eu fiquei com um compridão que ficou esquisito, eu vou ter que retocar, trazendo os outros mais pra ponta. Criei o meu miolinho e vou continuar com o chanfrado aqui.
E vou vir agora com o roxo, dando uns últimos detalhes nessas duas pétalas maiores. Lembrando, quem achar que não ficou bem marcada a parte branca, pode estar vindo depois e retocando o branco. Com aquele roxinho, a pontinha do chanfrado, ou quem gosta de trabalhar com filete também pode ser. A gente molha só a pontinha dele e vai, ó, fazendo um leve contorninho, puxando para dentro, onde a gente fez aquele branco. Ó. Muita gente usa esse tipo de contorno nas folhas também. Mas essa é uma etapa bem opcional. Quem não se sentir confiante, não quiser fazer, achar que esse efeito não ficou bacana, não tem problema, tá, gente? Essa é uma etapa bem opcional. Eu acho que dá um efeito diferente. Eu acho que fica bem bacana colocar esse pequeno contorninho. Ó, eu vou colocando ele em vírgulas aqui, ó. Aqui minha tinta ainda tá bem molhada. Então, ela derrapou e não pegou o roxo. Vamos dar o acabamento aqui. Na outra folha também. E eu já retorno pra gente ver o nosso trabalho prontinho. Finalizado aqueles últimos detalhezinhos ali que eu coloquei. Se tá pronto, pode ser. Tá quase pronto. Tem um detalhezinho que aparece nas folhinhas da orquídea que a gente tem que ter um cuidado. Ela tem uma marcaçãozinha levemente esverdeada aqui. Eu tô pegando o verde fluorescente, mas pode ser também com aquele verde grama. Pincel filete ou chanfradinho. Vamos sempre tirar o excesso de tinta para ficar bem suavezinho. E a gente vai puxar aqui no meio, ó. Puxei e vou passar até o meu pincel assim, ó. Porque eu quero bem suavezinho. Só uma pequena delimitação aqui com esse meu verdinho. Olha, bem de leve, ela vai basicamente até a metade da pétala, ela não vai até o final. Nesse aqui também é bem suave. Ó, a gente vem colocando, é uma delimitaçãozinha assim quase invisível, mas isso traz uma certa realidade ao nosso trabalho. Vou colocar assim onde eu achei que ficou muito suave o meu tracinho. Eu vou botar um pouco mais. Não pode esfumar muito. E aqui bem em cima do copinho ali na outra, nessa pétala, eu vou esverdear um pouquinho, ó, aqui onde nas saídas das 3 pétalas que estão aparecendo, que estão para cima, eu vou colocar um pouquinho desse verde. Porque normalmente, quando a pétala nasce, ela tem esse toque esverdeadinho ali na base. E desse verde a gente já engata naquela nossa divisória. Uma coisa que eu sempre faço é um fundo, mas como essa orquídea ela tem essa tonalidade bonita e eu queria deixar bem vívido esses contornos e essas marcações, eu optei por não colocar um fundo. Quem quiser pode estar colocando, sempre bem esfumaçadinho, aplicando com pituá, a tinta é sempre muito bem diluída. E aqui ficou pronta a nossa orquídea, desenhada e pintada por nós mesmos. Vou ficar aguardando o trabalho de vocês, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana.